Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, vós que intercedeis por nós junto do Pai, dai-nos o vosso perdão, pois o pecado nos tira a liberdade e a paz e nos faz escravos no mundo. Com confiança na misericórdia do Pai, peçamos perdão dos nossos pecados. Piedade,
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus no céu, na terra seja amado, as ondas celestes, os que foram libertados, Deus em paz nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Nós em Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar, vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, adorei nossos pedidos, atendei nosso clamor, vós somente sois santo, pudéssimo Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai o esplendor. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará vingança no Senhor. Quem pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guardar raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Não desista
bondoso, compassivo e carinhoso. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda internamente o seu rancor. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos pune em proporção a nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor ao seu tempo. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos filhos. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu gosto este novo mandamento, nova ordem agora gosto, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e
e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo fala para nós sobre o perdão. Mostra para nós que a comunidade cristã é a comunidade do perdão, é a comunidade da misericórdia. No Evangelho de hoje, Pedro, que havia crescido sob os ensinamentos dos rabinos judeus, Pedro cresceu ouvindo o seguinte: que você poderia perdoar até 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e mesmo assim seria para as pessoas da família, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho ou a filha, ou o vô ou a avó. Não poderia passar mais que isso. E Pedro, vendo que Jesus tinha outro tipo de postura, outro tipo de atitude diante das circunstâncias da vida, viu que Jesus tinha algo para lhe ensinar. E Pedro chega para Jesus e fala: mestre, se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? A palavra 7, para o povo da Bíblia, significa perfeição. Ou seja, se eu perdoar por 7 vezes, eu serei totalmente perfeito nas minhas atitudes. Porém, Jesus corrige Pedro e diz: não, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que quer dizer sempre. E Jesus faz também aqui uma contraposição ao ensinamento que havia lá no livro do Gênesis, da época de Caim. Lameu, que era filho de Caim, dizia que quem fizesse alguma coisa contra Caim seria vingado 7 vezes, mas se alguém fizesse alguma coisa contra Lameu, ele seria vingado 70 vezes 7. 70 vezes 7 quer dizer o quê? O mal que você fez vai te alcançar por toda a tua vida. Porém aqui, Jesus muda essa visão. Aquilo que eles haviam aprendido, olho por olho, dente por dente, Jesus muda e ele ensina que se vence o mal como? Fazendo o bem. Vence o mal sofrido praticando sempre o bem. E Jesus conta uma parábola para Pedro, que um rei pegou um funcionário, um servo, que devia uma fortuna. Naquela época seria 37 toneladas de ouro. Ele não tinha como pagar. E chegou lá o patrão, o rei, cobrou ele a dívida e disse: se você não me pagar, eu vou fazer de você e os seus filhos escravos, além de você perder todos os bens que você tem por causa dessa dívida.
E naquela época, seguia-se uma regra do direito romano, que segundo o imperador romano da época, o devedor que não pudesse pagar suas dívidas, ele se tornava escravo do credor, para pagar as suas dívidas, podendo ser até vendido como escravo. E ele se ajoelhou diante do rei, pedindo: pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho como pagar essa dívida, eu, minha mulher, meus filhos, não podemos nos tornar escravos. E aí o que o Senhor fez? Movido de compaixão, foi e perdoou aquela dívida, que era uma dívida impagável. Porém, ele, depois que saiu dali, encontrou um amigo dele, depois dele já receber o perdão daquela dívida, encontrou um amigo dele que devia menos do que 30 gramas de ouro, uma quantia muito pequena, perto daquilo que ele devia. E ele grudou no pescoço daquele rapaz e falou: você paga o que me deve, senão eu vou te tornar isso e aquilo. Fez todo aquele tratamento rígido e duro. Aí o que aconteceu? Os outros empregados viram isso, foram contar para lá para o rei, o patrão: olha, aquele que o senhor perdoou uma dívida impagável, está grudando outro rapaz lá pela garganta, ele está exigindo que ele pague uma dívida que é praticamente irrisória, insignificante. E aí, o que aconteceu? Mandou chamar o servo de volta: olha, o que você fez? Eu não te perdoei toda a tua dívida, não deveria você também perdoar o seu irmão? Então agora você vai ficar aqui e você não vai sair daqui enquanto você não pagar a sua dívida. Então vejam, atualizando essa parábola para hoje, esse rei, que aquele servo tinha uma dívida impagável, somos nós. Somos cada um de nós esses servos que tínhamos essa dívida impagável para com esse rei. Quem é esse rei? É o próprio Deus. Nós somos pecadores. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de reparar os nossos pecados. Tanto é que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados no nosso lugar. Nós merecíamos estar na cruz, mas Jesus morreu no nosso lugar. Então tínhamos uma dívida impagável, e Deus pagou essa dívida, enviando o próprio Filho dele para morrer na cruz por nós. Porém, o que acontece? Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós pedimos perdão para Deus dos nossos pecados, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos acolhe. E aí vem a pergunta: como é que nós estamos perdoando os nossos irmãos? Se Deus perdoou tanto a cada um de nós, por que nós ainda seguramos dentro do nosso coração o perdão para com muitas pessoas que nós não perdoamos? E vemos que o Evangelho de hoje é claro: se nós não amarmos, não perdoarmos, o mesmo rigor que nós tivermos para com as pessoas que nos ofenderam, sem perdoarmos essas pessoas, Deus vai nos tratar da mesma forma. Ou seja, se eu quero receber muito perdão de Deus sobre os meus pecados, eu tenho que ter um coração aberto, um coração misericordioso também, para amar e para perdoar. Porque a misericórdia, o significado da palavra misericórdia, do latim miserere cordis, quer dizer o quê? Dar o coração para o miserável, dar o coração para aquele que não merece. Nenhum de nós temos merecimentos diante de Deus, somos pecadores, mas Jesus na cruz nos perdoou. Jesus deu o perdão de Deus para toda a humanidade. Quem somos nós para reter o perdão dentro do nosso coração, não amarmos e não perdoarmos o nosso irmão? Dizia uma vez um pregador chamado Henri Lacordaire, um frei dominicano, que ele dizia assim: você quer ser feliz por um instante? Se vingue do seu inimigo, pratique a vingança contra ele. Mas se você quiser ser feliz para o resto da sua vida, pratique o perdão e a misericórdia.
e você será feliz para sempre na sua vida. Diz ainda um trechinho da peça de Hamlet, escrita por Shakespeare, em que um trechinho da peça ele diz assim: guardar a mágoa, o ressentimento, a vingança dentro do coração é como você tomar um copo de veneno e esperar que o seu inimigo morra. Quem vai ficar envenenado e quem vai fazer mal para você é a mágoa, é o ressentimento, é o desamor. Ou seja, nós somos chamados a perdoar. Qual é a oração que nós fazemos no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Essa é a vida da comunidade cristã, a vida do perdão. Na primeira leitura de hoje do Eclesiástico, o autor está dizendo assim: você quer praticar a vingança contra o seu irmão e depois vai pedir a Deus perdão dos seus pecados? Você quer continuar magoado, ressentido com o seu irmão e depois quer pedir a sua cura? Como Deus vai poder ouvir a sua oração se o seu coração está recheado pela mágoa, pelo ressentimento, pelo desamor? Vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, na segunda leitura: se morremos é para o Senhor que morremos, se vivemos é para o Senhor que vivemos. Quer dizer o quê? Quer vivamos ou quer morramos, temos que viver em paz, em harmonia, em comunhão com todas as pessoas, né? Ou seja, temos que saber viver bem, porque muitas vezes aquela pessoa que nos magoou, aquela pessoa que nos prejudicou, está lá alegre, feliz da vida, e nós estamos tristes, cabisbaixos, nervosos, até deprimidos por causa do mal que sofremos. E perdoar, irmãos, a palavra perdoar significa esquecer. E quando que eu sei que o perdão ele realmente aconteceu no meu coração? É que quando eu lembro daquele fato lá atrás que me machucou, quando eu lembro daquele fato lá atrás que me feriu, aquele fato ele não traz mais tristeza, não traz mais angústia, ele não traz mais aquela repugnância dentro do coração. Se eu lembro desse fato e esse fato não me causa mais uma emoção ruim, é sinal de que eu perdoei, de que eu superei esse fato ocorrido. Mas se ainda eu lembrando, isso me faz mal, isso me perturba, isso me angustia, isso me entristece, é sinal de que o meu coração ainda não foi curado dessa mágoa e desse ressentimento. Vou contar um segredo para vocês, não sei se vocês sabem, mas tem muitas células cancerosas que se alimentam da mágoa e do ressentimento. Tem muitas úlceras de estômago que se alimentam da mágoa e do ressentimento. Tem muitos problemas de coluna que se alimentam da mágoa e do ressentimento. Tem muitas pessoas que têm um sono perturbado, um sono intranquilo, agitado à noite, muito insônia, porque o que está alimentando aquela insônia é a mágoa e o ressentimento. Por isso o Evangelho de hoje nos convida a vencer o mal fazendo o bem. Aí a gente vai dizer assim: você não sabe o que eu passei na minha vida, você não sabe o que aquela pessoa fez, aquela pessoa me prejudicou, quanto mal ela me trouxe. Só que aí a gente olha para uma pessoa que sofreu um mal muito maior que o nosso, que está ali na cruz, crucificado. Quando ele estava lá na cruz, depois de todo o mal que fizeram para ele, o que ele disse? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensinou a vencer o mal fazendo o bem através do perdão. Por isso que a gente diz: como pode ir para frente um casamento em que o casal não se entende, que o casal não se perdoa, o casal não procura cultivar um bom relacionamento? O casamento vira um fardo, o casamento vira um peso. O que adianta uma família em que os familiares não se perdoam, não se entendem? O ambiente familiar fica nocivo, o ambiente familiar fica pesado, porque o pai não perdoa o filho não perdoa o pai, a mãe não perdoa o filho, a filha não perdoa a mãe. O
pai não perdoa, o marido não perdoa a esposa não perdoa o marido, nós ficamos carregando as pessoas dentro do nosso coração, com a mágoa, com o ressentimento. Isso nos adoece, isso nos entristece. Como eu disse, a mágoa, o ressentimento alimenta a depressão na vida de muitas pessoas, porque não são capazes de amar, porque não são capazes de perdoar. Eu me lembro que no ano da misericórdia, que o Papa Francisco proclamou para toda a igreja, se não falha a memória, no ano de 2016, conta-se um episódio muito interessante que aconteceu em Roma, no Vaticano. Um homem entrou, grisalho já, bem idoso, com quase 80 anos, carregando um buquê de rosas. E viram que ele entrou dentro do Vaticano e ele foi na direção onde ficam os túmulos dos papas. E cada papa no Vaticano tem um túmulo para ele. Principalmente se já foi o papa canonizado pela igreja como santo. Esse homem entrou no túmulo, chegou lá onde ficava o túmulo dos papas e perceberam que ele chegou diante do túmulo do Papa João Paulo II, se debruçou diante do túmulo, colocou lá o buquê de rosas, começou a fazer oração e chorou muito ali, chorou muito. Saiu dali enxugando as lágrimas. E ali, uma das pessoas que trabalham no Vaticano, os mais antigos, reconheceu quem era aquele homem. Aquele homem era Aliaca, o terrorista turco que, portando uma arma de fogo, tentou tirar a vida do Papa na Praça de São Pedro. E depois que o Papa se recuperou, que ele foi o restabelecido desse atentado, o Papa foi lá na prisão visitar esse terrorista. Ouviu a confissão dele, absolveu ele dos pecados e perdoou aquele terrorista pelo mal que ele tinha feito de ter tentado tirar a vida dele. Quando olhamos esse gesto de ir até o Vaticano para levar um buquê de rosas para o Papa João Paulo II, é o maior sinal de que o perdão do Papa para aquele homem valeu a conversão dele, a salvação da alma dele e o perdão dos pecados da vida dele. Então, irmãos, não seguremos o perdão dentro do nosso coração. Abra o coração para o perdão. Perdoe. Não carregue mais com você a mágoa e o ressentimento, porque isso nos entristece, isso nos adoece, isso faz mal para nós. E vamos nos lembrar do Evangelho de hoje. Quanto mais eu abrir o meu coração para perdoar, quanto mais eu souber perdoar as falhas do meu irmão, mais Deus usará de perdão e misericórdia sobre os meus pecados, quando eu me colocar diante dele para pedir perdão. Vamos pedir hoje, nesta celebração, a graça de termos um coração capaz de amar, capaz de perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e a do homem que aprende a perdoar, digamos com fé: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos ministros e fiéis da nossa Diocese de Itapetininga, para que aprenda a perdoar-se mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que detêm poderes de governo, para que fomentem
na sociedade, a concórdia e a solidariedade e a paz. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos fiéis da Igreja Cristã, para que superem todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos, para que acreditem em Jesus, que morreu por todos e que nos ensina a viver para Ele e para os outros. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos membros desta Assembleia Celebrante e por todos os imigrantes da nossa paróquia, para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência à nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podem sentar-se para o canto da partilha dos dons. Com lágrimas lançando a semente, e só cansado após trabalho por colheita, preparei cantos para a festa da colheita. Deus lhe dará uma abundância nos seus bens. Senhor Deus, Pai, seja bendito por este lindo e belo pão, por toda a dor e cada grito, que sempre faz vida em nossas mãos, que come o pão do seu suor e sofrimento, e solidário une a sua dor alheia. Prepare o dia para a grande e farta ceia, o próprio Deus decidirá a refeição. Senhor Deus Pai, seja bendito por este lindo e belo pão, por toda a dor e cada grito, que se faz vida em nossas mãos. Senhor Deus Pai, seja bendito por este lindo e belo pão, por toda a dor e cada grito, que se faz vida em nossas mãos. O Senhor nos comunicou seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em minha morada, mas dizei uma palavra que seja salva. Felizes os que vêm ao banquete do Senhor.
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Dia 18 a 22 de setembro, na paróquia Nossa Senhora das Estrelas, acontecerá o primeiro congresso mariano. Quinta-feira, dia 29, às 15 horas, na Matriz, terço pelas famílias. Durante o mês de setembro, na Secretaria Paroquial, estamos fazendo a renovação da nossa assinatura da liturgia diária para 2024. O valor é R$50. Próxima terça-feira, dia 19, às 19h30, teremos missa na Fazenda, na Senhora das Graças. A nossa comunidade vai participar da liturgia e missa. Então, fica o convite, para participar da nossa missa. E próxima quinta-feira, teremos o terço da igreja, às 19h30, e próximo sábado, a missa, às 17 horas. Vamos então pedir a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um dia uma criança me parou, pelo meus olhos a sorrir, a letra de papel na sua mão. Perguntou, eu não sou, quero
Ao chegar